Olá! Estamos iniciando mais um Conversas Paralelas, um podcast feito por professores para professores e para falar sobre educação, processos educativos e como a educação repercute na vida e na sociedade. Então, estamos aqui hoje com alguém que é um ícone da educação na Paraíba, o ex-reitor, o Cícero Nicásio do Nascimento Lopes. Ele é professor de Língua Portuguesa e Literatura do IFPB, foi o primeiro diretor do campus de Campina Grande, do IFPB em Campina Grande. É ex-reitor e promoveu o maior marco democrático da história do IFPB, com a Estatuinte, com a implantação do SUAP e com o crescimento da inovação no IFPB. Conseguiu dialogar com o governo federal em várias instâncias, né? Seu reitorado foi um tempo que o IFPB construiu, expandiu, fortaleceu sua marca. É um educador nato, licenciado, mestre e doutor em literatura. E também é doutor em humanidade, em compreensão, em resiliência, em respeito à dignidade humana. Uma pessoa que sabe acolher e sabe dialogar com todos e todas, em todas as dimensões. Então, eu fico muito feliz de receber aqui no Conversas Paralelas Cícero Nicásio do Nascimento Lopes, a quem eu quero agradecer, né, por diante dessa experiência tão grande, né, estar aqui conosco, nos presentear, né, com a sua presença aqui no Conversas Paralelas. E Nicásio, bom dia, obrigada. E eu queria que você se apresentasse agora. Quem é Nicásio Lopes? Bom dia, Kate. É uma alegria muito grande. Eu quero aqui externar a você a minha gratidão pelo convite, um espaço muito precioso através do qual nós possamos estabelecer uma interlocução com os personagens que transitam por esse universo, que é o universo da educação, né? Tão importante, tão relevante para qualquer território. Então é com muita satisfação que nós estamos aqui para fazer algumas reflexões sobre a educação. Nicásio, eu queria até lhe confidenciar, né, dizer aqui para você, e agora para os ouvintes, né, confidenciar aos ouvintes do Conversas Paralelas, que esse podcast, ele nasce inicialmente, existia uma pretensão da gente fazer um podcast interno do IFPB, que era Viva o IFPB, que era inclusive uma homenagem a você e aquele bordão que todas as vezes que você finalizava seus discursos, né? Porque era essa homenagem, né, a essa sua fala, né, de Viva o IFPB como é, um viva mesmo, mas também na ideia de nós, professores, como a gente estava vivendo o IFPB. Então, depois a gente achou melhor transformar em um podcast que tivesse uma abrangência maior, né, em toda a Paraíba. Hoje está presente nas plataformas digitais, no YouTube. E a nossa intenção ainda é fazer uma homenagem a educadores como você, né? Porque a gente sabe como as nossas ações enquanto educadores, essas ações elas repercutem positivamente na sociedade. Então, eu quero que você sinta-se homenageado, né? E fico muito feliz de você ser um dos convidados, né? Como tantos outros educadores, estar aqui presente. Mas eu queria, Nicásio, que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada educativa aí, a sua história, aquele menino que veio de Aguiar, né, cheio de sonhos para a capital e se tornou um reitor referenciado na Paraíba, né, referenciado como alguém que faz educação, né, alguém que é uma referência na educação e que também se tornou uma referência na rede federal. Né? Eu tenho até um amigo que ele permutou, né? Ele veio do IFAL e ele disse que você é conhecido lá como aquele reitor dialógico, aquela pessoa que sabia conversar, que conversava com todas as tribos, né? Conseguiu dialogar bem com o governo Dilma, depois com o governo Temer e até com o governo Bolsonaro. A gente sabia que você dialogava com todos os pares. Né? Você é uma pessoa muito humana nesse sentido. Então, eu queria falar dessa jornada, desde aquele menino lá de Aguiar, né? Da pequena Aguiar, da pequena notável, até esse reitor referenciado, né? Hoje é ex-reitor, mas alguém que é referência na rede federal
de ensino técnico e tecnológico? Muito obrigado, Kate. Essa primeira pergunta ela é muito simbólica, porque ela nos permite incursionar no cerne dessa questão da educação. Eu, como você bem disse, nasci numa cidade pequena, encravada no sertão da Paraíba, Aguiar, no Vale do Piancó, em 1964. E eu nasci numa família de agricultores. Meu pai era um pequeno lavrador, né? E minha mãe é costureira, né? Eu tive uma infância muito humilde, muito simples. Os pais, mesmo que não tivessem uma educação formal, mas eu tive a felicidade de nascer num berço em que pessoas simples entendiam a dimensão da importância da educação. Então, eu cresci em meio à pobreza, mas escutando de minha mãe dizendo que o projeto da vida dela, a bandeira dela era educar os filhos, na educação formal. E nós estamos falando dos anos 60, dos anos 70. Eu escutava muito falar que meu pai, por exemplo, já trabalhou nas frentes de emergência, nas estradas de rodagem, nos tempos das grandes estiagens. O ano de 1958, por exemplo, foi um ano marcante de uma grande seca. E o Nordeste padeceu muito com isso. Então as pessoas iam trabalhar nas frentes de emergência para tentar conseguir algum recurso para alimentar suas famílias. Mas a minha mãe, obstinadamente, eu e mais 3 irmãs, todos pequenos, ela sempre colocava: eu tenho fé em Deus que vamos formar nossos filhos, vamos formar nossos filhos. Não é? Final dos anos 60, início dos anos 70, fomos para São Paulo, no famoso pau de arara, né? Famoso pau de arara. Meu pai foi na frente, mandava o dinheirinho para o sustento da família e depois foi buscar a família. Ainda me lembro vagamente quando nós íamos, a família toda, num jipe, de madrugada, de Aguiar para Souza, para pegar o ônibus da Aviação Brasília e ir até São Paulo. Então nós fomos mais uma daquelas famílias de retirantes que foi buscar a redenção em São Paulo. Mas minha mãe sempre colocava, e ela dizia uma frase que eu me lembro muito, ela dizia: eu visto e bato um vestido todo dia. Ela não tinha condições para ver meus filhos formados. Eu vou dar um salto num tempo grande para dizer que a educação foi um fio condutor na minha vida, porque mesmo imerso num universo simples de pessoas desprovidas da educação formal, mas eram pessoas, o casal, Ivani e Zé Batista, eles tinham um foco na educação muito grande. Então a gente escutava isso todo santo dia. Até quando eu ia para a escola, e eu ficava lamentando que não tinha dinheiro, naquele tempo não tinha merenda na escola. E eu lamentava, porque alguns colegas tinham dinheirinho para comprar um picolé. E eu não tinha. Quando eu reclamava com minha mãe, ela dizia: olhe, Cício, você, meu filho, quando você crescer, depois de formado, você vai poder comprar um bocado de picolé. Então, meu filho, aí eu ia com a vergonha, porque chegava o intervalo e eu me retraía na sala de aula e os colegas, alguns chupavam o picolé e eu, às vezes, não era nem tanta vontade de chupar o picolé, mas era o desejo de estar ali no mesmo patamar. Então, eu vivi sempre escutando isso. E o salto no tempo que eu quero dizer é que quando eu terminei meu doutorado, depois de anos, eu dediquei a meu pai e a minha mãe lá na minha dissertação. Coloquei a Ivani Batista, que um dia penhorou a aliança de casamento para comprar livro para os filhos. E a memória de meu pai, Zé Batista, homem rústico e humilde, lavrador e metalúrgico, que um dia me fez ouvir a frase mais sábia e heróica de toda a minha vida: tenho fé em Deus que um dia a enxada de meus filhos vai ser uma caneta. Eu não entendia a dimensão da semântica dessas palavras, eu só vim entender quando meus cabelos embranqueceram e aí eu vi o quão sábia tinha sido aquela declaração de um homem muito simples, muito rústico, né?
e que conseguiu. Ele está numa dimensão transcendental hoje. Meu pai se foi em 1999, minha mãe continua na luta com 96 anos, e na memória que resta, ela continua celebrando a vitória que ela pôde formar os 4 filhos, e todos muito bem encaminhados. Então, para minha mãe, era um símbolo a educação, e eu tive essa sorte, né? Então, sair de Aguiar e chegar à reitoria, quando eu tomei posse em Brasília, em 2014, eu fiz questão de dizer no meu pronunciamento que eu jamais imaginaria, provindo de onde eu provinha, ocupar um cargo como esse. E eu pedia muito a Deus que eu fosse digno de exercer aquela função pública, para tentar ser um instrumento de libertação, de emancipação de muitas crianças que, assim como eu, em tempos distintos, pudessem ter a dignificação de suas vidas. Eu pedi muito a Deus isso, Kate. E eu pensava, disse ao ministro, eu disse, por mais inacreditável que possa ser, a educação faz esses milagres. Então, Nicásio ser reitor foi um milagre operado pelo santo da educação. Muito importante, Nicásio, a sua fala, porque eu acho que o que resta para a gente é essa crença na educação, porque o testemunho está nas nossas próprias vidas, né? Então, é uma crença que não tem como a gente não levá-la para a vida toda, né? A educação, ela de fato transforma. Não é um clichê, né? Não é uma demagogia a gente falar nisso. Mas, assim, o que seria de nós? O que seria do menino Cisso, né? Se ele não tivesse, se os pais não tivessem investido de alguma forma na educação. E uma coisa importante que eu acho é que nós, que fomos, né, tivemos a transformação das nossas vidas, né, vinculados pelos processos educativos, advindos da educação pública, né, a gente saiba reconhecer a importância da educação e a gente possa devolver à sociedade aquilo que nos foi dado de graça. De graça que eu quero dizer porque tem um custo, né? Mas é um custo de todos, é um custo coletivo, né? É um custo da sociedade brasileira e, consequentemente, dos nossos pais. Eu também sou filha, tenho o maior orgulho de ser filha de um agricultor, né? Um homem que foi vencido pelo alcoolismo, mas que tinha muito orgulho, né, de dizer que era meu pai. Já no fim da sua vida, ele tinha esse orgulho, principalmente quando ele estava lúcido. Então, eu tenho muito orgulho. Também sou filho de uma costureira, né? Uma costureira que fez um caminho inverso, investiu na minha educação e da minha irmã, e do meu irmão. E depois que a gente estava formada, ela foi estudar, ela terminou o EJA, foi para a universidade. Hoje ela diz, eu sou costureira, artesã e socióloga. Ela abre a boca para dizer socióloga. E especialista em direitos humanos. Então, ela tem uma trajetória de vida que ela fez um caminho inverso, e eu tenho muito orgulho disso. E saber, sabe, tem uma passagem bíblica, né? Eu sou uma pessoa que li muito a Bíblia, e uma passagem bíblica que eu admiro muito é aquelas que Jesus fala de quem volta para agradecer. Né? Não adianta, né, você ser doutor, pós-doutor, você ter passado por todos os processos educativos se você não ser uma pessoa grata, que sabe reconhecer o que o outro fez por você, voltar para agradecer. Então, aquilo Jesus estava querendo dizer, não adianta nada disso se você não volta para agradecer. Então, a gente voltar para a sociedade e dizer, como professor, como reitor, como pró-reitor, como diretor, eu saber devolver à sociedade e saber atender às demandas daqueles que estão no lugar onde eu estive um dia, né? Lutando para viver, porque aqueles nossos alunos, eles estão ali, lutando pela sobrevivência, lutando por uma vida melhor. Mas eu queria que você falasse desse seu encontro com o IFPB. A gente sabe, você contou que veio de Aguiar, você contou que é doutor, né, que tem toda uma trajetória acadêmica. Mas como foi que você entrou no IFPB? Eu sei que também você foi da rede estadual, né? Na rede estadual. Eu também fui da rede estadual. Tenho o maior orgulho disso, né? Fui professora concursada na cidade de Sumé,
que é onde eu nasci. Então, eu tenho o maior orgulho da rede estadual ser parte da minha história. Inclusive, hoje a professora que eu sou foi dessa formação também, vinda anteriormente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória mesmo profissional, como você passa pela rede e chega na rede federal, né? Então, Ah, pois não, Kate. Eu me formei em letras no início da década de 80, né? Formado em letras, eu ingressei na rede pública estadual aqui numa escolinha em Mangabeira, que era a Escola Compositor Luiz Ramalho. Fui professor lá durante 4 anos, de 84 até, ou seja, faz praticamente 4 décadas. De 84 até 87 fui professor de língua portuguesa lá. E depois, aos 23 anos de idade, fui convidado para ser diretor de uma unidade escolar numa cidade pequenina, lá do sertão, chamada Monte Oreb, em 88. Eu fui diretor de lá, muito jovem, aceitei esse desafio. Eu gostei muito de gestão educacional, além da docência, Kate, e dirigi essa escola de 88 até 92. E prestei concurso público no final da década, em 89, para a Universidade Federal da Paraíba, para um cargo de técnico administrativo. E fui chamado, 3 anos depois, eu quase nem esperava mais ser chamado, fui convocado para trabalhar na Escola Técnica Federal da Paraíba, cujo diretor é o saudoso professor Braulio Pereira Lins, que recentemente nos deixou. Foi um gestor marcante na história da instituição. Eu ingressei como assistente em administração e me recordo as datas que são emblemáticas na vida da gente. Você sabe que o educador do Estado, principalmente naquele tempo, sofreu muito. Eu passei um período de 6 meses de salários atrasados, né? E foi um ano muito difícil. Chegamos à escola técnica, eu fiz o caminho inverso, de lá do sertão para cá, e fui trabalhar no Departamento de Recursos Humanos da Escola Técnica, ETF-PB. Departamento de Recursos Humanos, assistente em administração. Foi uma alegria imensa para mim, porque significou uma passagem para um patamar melhor, para que eu pudesse. Eu me casei muito jovem, fui pai aos 21 anos, eu já tinha 3 filhos, né? E fiquei muito feliz, né? Passei, quando cheguei aqui, 6 de outubro de 92, me lembro que foi um período do impeachment do então presidente Fernando Collor, Itamar Franco assumiu logo em seguida. Passei 2 anos e 2 meses trabalhando lá, aí prestei concurso para professor, desta feita, para professor da Escola Técnica Federal da Paraíba para a unidade de Cajazeiras. Naquele tempo, a nomenclatura oficial era ETF-PB, Escola Técnica Federal da Paraíba, e havia 2 unidades, uma unidade sede, situada na capital, João Pessoa, e a UNED, que era a Unidade de Ensino Descentralizada, localizada em Cajazeiras, que estava recém-construída e iria entrar em funcionamento. Seu primeiro ano de funcionamento é no mês do ano, aliás, de 95. Então, passei no concurso, final de 94, e acabei ingressando nos quadros da escola técnica. Permaneci até 99, quando houve a mudança para o Cefet, a nomenclatura Cefet, né? E aí fui ocupando, além da docência, fui fazer aquilo que eu mais gostava, que era ministrar aulas de língua portuguesa, de produção textual, de literatura brasileira. E depois eu incursionei também pela gestão. Eu fui um coordenador naquela época, era de linguagens, era de comunicação e expressão, que contemplava, além de língua portuguesa, língua inglesa, literatura, língua francesa, né? Então, fiquei algum período já como coordenador do curso, coordenador da área, melhor dizendo, e depois ocupei alguns cargos de gestão, como gerente educacional, depois na chefia de gabinete do então reitor, professor Almiro, né? E também fui candidato em 2006 a diretor do então Cefet. Comecei a trilhar esse caminho, né? Depois disso, nós recebemos o convite em 2006, setembro de 2006, para
implantar a unidade de Campina Grande. Já havia a unidade de Cajazeiras e a unidade de Campina Grande. Então, em 2006 ainda era Cefet e tinha 2 unidades, e a outra unidade que estava surgindo era de Campina Grande. Souza, que hoje é um campus, na época era chamada Escola Agrotécnica Federal de Souza, era outra autarquia, né? E lá ficamos. Quando foi em 2008, aí tivemos a criação dos institutos federais com a Lei 11.892, e aí a história foi repaginada, nós seguimos em Campina Grande, e em 2014 nós nos candidatamos a reitor, né? Então foi uma experiência, tem sido uma experiência maravilhosa, tanto trabalhando como professor, quanto como gestor. Eu sempre tive a noção muito clara do papel, da responsabilidade que eu tinha. E eu sempre guardei comigo o desejo de retribuir, como você disse, uma coisa muito importante, retribuir um pouco o muito que eu tinha recebido da educação, né? Então, aí nós ingressamos como reitor, passamos os 2 períodos, né, do nosso reitorado e estamos nessa luta. Continuamos. Nicásio, a partir da sua fala, eu estava até anotando aqui algumas questões que eu acho importantes, que uma das coisas mais bonitas que eu já vi, eu sempre lhe admirei, né? Lhe admirei porque lhe conheci ainda diretor em Campina Grande, depois que você ganhou a eleição em 2014 e chegou na reitoria, indicou para ser diretora do antigo Centro de Navegação, depois se transformou em Campus Avançado Cabedelo Centro. Então, eu tenho toda aquela gratidão, porque eu era uma mulher jovem, solteira. Existe todo um preconceito a mulheres jovens, solteiras, recém-ingressa, né, na rede federal, e você me deu essa oportunidade. Porque uma coisa que é importante dizer, a gente luta muito para que as mulheres ocupem os espaços de decisão, mas não basta apenas ser mulher, né? As pessoas hoje estão limitando a tudo, né? Qualquer crítica que se faz a uma mulher coloca como misoginia, como às vezes, né, essa própria mulher não tem o reconhecimento da importância que é ocupar um lugar de decisão. Então, você, naquele momento, ter dado essa oportunidade a essa mulher jovem, recém-formada, recém-ingressa na rede, né, e eu sempre lhe admirei por isso, né, mas por muitas coisas, mas assim, uma admiração com gratidão é por isso, né? E a rede, como você mesmo falou, a rede federal e a IFPB mudou minha vida, né? Hoje, assim, é a minha paixão profissional, é o IFPB, e muda a vida de tantos jovens que já passaram por lá, né? E dos professores e dos técnicos que entram lá. Então, assim, eu já tinha essa admiração por você. Mas eu não esqueço um dia que a gente estava em Aguiar, fazendo uma inauguração de um polo de educação à distância, né, onde a gente levou aquele polo para lá, para devolver também àquela cidade, né, todo o investimento, né, que faz nos jovens, fez no jovem Nicásio Lopes. E aí o prefeito de Monte Oreb estava lá e ele pediu para falar, né? Um cara jovem, mas ele pediu para falar. E ele disse que queria falar que nunca esquece de que ele pequeno, lá você era diretor da escola, e ele estava sem ir para a escola porque não tinha um tênis. Eu não me recordo o nome do prefeito naquela época. Marcos Heron. E ele disse que você tinha chamado, né, e perguntado por que ele estava faltando, e ele disse que estava faltando pela questão do tênis, e no outro dia você chegou com um tênis. E isso me tocou muito, sabe, Nicásio, porque isso coaduna com a minha crença na educação. A educação não é só repassar conhecimento, não é só disponibilizar conhecimento, né? A educação é tocar a vida das pessoas e saber que a gente é uma peça importante enquanto educador nessa engrenagem que é o processo educativo. Então, se eu posso, né, não é que a gente vai fazer assistência social, não é isso, mas também é isso. Então, quando eu tenho condições de dar um tênis para um aluno que não está indo para a escola porque não tem,
eu estou sendo um educador, de fato, nato. Eu estou sendo um gestor nato. E essa sua sensibilidade com a dor do outro, né? Eu acho que é a sua grande marca como gestor. Essa sua capacidade de diálogo, né? Foi um reitor que dialogou com todas as frentes, dialoga bem com todos os lados, né? Então, muito receptivo. E tinha isso, sabe? Uma coisa que eu vejo em você é a sua capacidade de mudar. De quando você tem uma opinião, mas quando a gente... Ah, Nicásio, não é bem assim. Quando a gente vai para você, você consegue refletir e modificar. E modificar seu pensamento, modificar suas ações. Isso é muito bonito, sabe? Eu acho você um símbolo de humanidade. Você é humano, demasiado humano, como diria Nietzsche. E isso tem aspectos negativos? Tem. A humanidade tem aspectos negativos. Mas você conseguiu extrair o bom, né, dessa humanidade. Então, eu não esqueço jamais, Nicásio, esses pontos que eu coloco. Esse seu olhar, né, e ter a sensibilidade, né, nessa diferenciação dos gêneros nos espaços de poder. E você sempre deu oportunidade para as mulheres, sempre deu voz, sempre deu lugar de fala, né, sempre ouviu muito bem. E esse lugar, assim, também para os nossos alunos. Isso aconteceu em Aguiar, mas isso continuou acontecendo quando você era reitor, quando você era diretor. Né? Então, você dialoga muito bem com os técnicos, que você já foi técnico, com os professores. Você é muito, nesse sentido, empático, sabe? Essa palavra está muito em voga, mas, assim... E aí eu não quero mais estar... Já diria minha avó, já chalerei demais, mas é porque eu acho importante para servir de exemplo para tantos educadores, né? Eu estava assistindo um vídeo esses dias de um professor de matemática que ele dizia o seguinte, que tinha uma aluna que passou em tudo, mas ficou reprovada em matemática. E aí ele refez a prova final, ela não passou, ele deu outra oportunidade, ela não passou, ele foi lá no diretor e disse assim, ela vai ver essa correção dessa prova? Aí o diretor disse, não. Ele foi lá e colocou 7 na caderneta. Ele disse, eu não vou empatar uma vida de uma pessoa porque ela não passa em matemática. E me lembrou muito um professor que eu tive no ensino médio, Tico, o nome dele era Francisco das Chagas, e a gente chamava o professor Tico. E Tico fez praticamente isso comigo. E se Tico tivesse me reprovado no ensino médio por conta de matemática, hoje eu não seria a doutora Kate, em literatura e interculturalidade. Então, o que a gente sabe é recorte da vida, sabe, Nicásio? E eu acho que professores sensíveis, como Tico, como esse que eu vi no vídeo, como você, eles fazem uma diferença muito grande. Não basta ser professor, não basta ter título de mestre, doutor. A gente não lida na educação com máquinas. Quem lida bem com máquinas, parabéns, eu não lido. Então, parabéns. Mas aí você tem que se reinventar para ser educador, porque ser educador é muito mais que isso. E aí eu posso dizer que você, Nicásio Lopes, é um grande educador, é um grande representante da educação. E eu fico feliz de ter uma trajetória próxima da sua. Mas eu queria que você falasse do seu legado no IFPB, esse gestor tão importante, né, para o IFPB. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí do seu legado, da sua trajetória, e para não ficar só nas minhas palavras, porque ela vem impregnada de muita admiração. Então, talvez você faça uma melhor reflexão sobre isso. Muito obrigado, Kate. Obrigado pelas palavras. Fazendo um pequeno trocadilho para a gente descontrair um pouco. Às vezes a pessoa, por um tiquinho de nada, não consegue vencer. Por um tico, né? O professor que teve a humanidade, teve a sensibilidade. Mas olha, Kate, o IF ganhou muito com você, lá em Cabedelo, fez uma revolução, né? E você é muito generosa. Marcos também, eu até gostaria que ele não tivesse feito essa revelação, porque isso é tudo tão pequeno diante da grandeza do que a gente tem recebido, né? E quando eu exerci o meu mandato de reitor, eu tinha muito cuidado. Às vezes eu brincava com os meus assessores, a gente estava numa discussão para
para tomar algumas decisões, e às vezes era muito comum acontecer de outras vozes, né, serem melhores do que a minha. E é para isso que você conduz, você precisa conduzir dessa forma. E aí eu costumava brincar e dizer assim, mas rapaz, eu pensava que eu estava abafando aqui. Minha opinião, eu já estava aqui já me impertigando, mas você tem toda a razão. Agora você veio desmantelar o meu ego. Aí brincava e as coisas caminhavam. Porque tinham que caminhar assim, com a valorização da perspectiva num plano coletivo, como tem que ser. Nós não podemos ter uma postura coercitiva, impositiva, arbitrária, não é? Mas é tão bom, é a melhor forma de você conduzir uma gestão nessa perspectiva, porque eu sempre dizia, olha, quando eu levar uma topada, leva todo mundo junto. Erro é para a gente lamentar, tomara que os erros sejam em número menor do que os acertos, né? Então vamos festejar junto e vamos lamentar junto, tomara que os lamentos sejam menores do que as celebrações. E também a gente costumava dizer que é uma figuração conceitual que eu tenho, Kate, que é o seguinte, eu sempre dizia, olha, o papel central do reitor é não atrapalhar o trabalho da equipe. Eu sempre dizia isso, em tom de brincadeira, mas no campo semântico remetia a um processo reflexivo sobre procedimento, na prática. Eu sempre tive muito cuidado de não ser incoerente a minha prática sendo dissonante do meu discurso. Porque se você for flagrado numa incoerência dessa, acabou a pessoa. O maior patrimônio que a gente tem talvez seja esse de você ter essa credibilidade. Né? Não tem essa de você, olha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, pelo amor de Deus. Né? Então a gente primeiro tem que reconhecer a nossa pequenez humana, a nossa fragilidade, a nossa transitoriedade, a fugacidade das coisas. Eu trabalhei no doutorado com crônica de Rubem Braga, em que ele tematizava muito essa perspectiva da finitude das coisas, que fazem com que a gente reflita no âmago da nossa existência, que uma das condições da fragilidade humana é a fugacidade, é a finitude. Então, o humano não pode se deixar mergulhar num orgulho, num afastamento, numa ilusão de que é superior, de que está num patamar superior, numa ilusão de ser ingrato, de não ser reconhecedor das coisas. Quando eu assumi a reitoria, Kate, eu pedia muito a Deus. Eu pedia muito, dizia comigo, meu Deus, não me permita que eu caia em tentação, na ilusão, nessa névoa ilusória de que nós somos superiores. Nós não temos nada de superior a ninguém. O que me compelia, isso me agradava muito, é tentar ser instrumento para melhorar a vida das pessoas, retribuir um pouco, o muito, como a gente disse, isso tem sido a tônica da nossa conversa aqui, muito do que a educação tinha me dado. Né? Então, reconhecer com humildade a nossa fragilidade, a nossa condição de pequeno, reconhecer a dignidade das pessoas, né? Reconhecer os direitos humanos, né? Valorizar as pessoas com sinceridade e entender que a grandeza do ser humano é imanente à perspectiva de humanidade, independente de condição de etnicidade, de condição humana, social, econômica, enfim. Então, eu sempre trabalhei dentro dessa linha, sabe, Kate? De entender isso. Olha, vamos nos ajudar a cometer o menor número possível de erros, né? E vocês me ajudem, nós vamos juntos, de mãos dadas, dentro dessa linha. Quando eu me propus a ser reitor, a nossa proposta ela era fundada num binômio que nós elegemos como pragmatismo e transcendência. Por que pragmatismo e transcendência, Kate? Porque, na minha compreensão, esses dois polos, eles
eles traduzem muito a essência da boa gestão. Transcendência diz respeito a isso que você falou, ao trato humano, ao acolhimento, à valorização da dimensão humana da pessoa, com todas as suas fragilidades, com todas as suas precariedades. E pragmatismo significa, vamos ter objetividade na materialização de ações concretas. Não adianta ter uma coisa sem a outra. Vamos lá. Se você for um gestor pragmático, apresentar resultados práticos, mas não tiver a transcendência no bom trato, não adianta nada. E se você só tiver a transcendência, mas não for efetivo nas realizações, também não vai valer muita coisa. Então, a nossa obstinação era perseguir essa dualidade semântica. Ser efetivo, aí tem um campo da materialidade, apresentar resultados. Aí eu dou o exemplo de obras, por exemplo, né? Você mostrar, olha, está aqui, eu não estou divagando uma retórica, você está vendo, é palpável, é tocável, é material, você está vendo. E com o outro plano imaterial, que é o da transcendência, aí é o trato. Então, eu acho que a conjunção harmônica desses dois vetores semânticos, acho, na minha perspectiva, formam, vamos dizer, o que deve ser perseguido por uma boa gestão. Dentro da sua fala, né, duas coisas que eu queria até destacar. A primeira é que quem escuta, né, eu falando com você, até parece, não, foram 8 anos e que a gente só teve sintonia no que estava ali. Não, a gente também teve muita divergência. Inclusive, eu lembro logo no início da gestão, eu divergi com você em alguma coisa e fiquei brava e você, olha, vá para casa, disse um monte de coisa, aí você vá para casa, quando você se acalmar, aí a gente conversa. Aí eu fui em casa, escrevi um e-mail bem desaforado, mandei para você, aí eu lembro que você só respondeu assim: eu acho esse seu e-mail muito atrevido. Só isso. E aí o tempo passou e você aí se acalmou e a gente conversou. Não tinha, sabe, Nicásio, um medo na sua gestão. A gente sabia que a gente tinha voz, tinha vez, era um coletivo. Né? A gestão não era Nicásio Lopes. A gente não corria o risco de, por uma divergência, chegar no outro dia e estar sem nenhum aviso, né, uma exoneração no Diário Oficial. Né, porque eu acho que isso é um exemplo de muito truculência. Você nomeia uma pessoa, chama ela, e depois ela sabe que foi exonerada pelo Diário Oficial. Tem pessoas que agem assim. Você não. Era tranquilo de você poder dizer o que estava ali, tinha vontade, né? E você, com muita urbanidade, você... Não, peraí, eu não vou conversar com você nesse tom. Quantas vezes você já não me disse isso? Sei quando você estiver bem, a gente... Então, eu acho muito importante você entender a gestão como um coletivo. Né? A gestão não é um espaço de Nicásio Lopes. Né? Então, eu acho que ninguém pode dizer que você não agiu assim. Né? Quantas vezes, todas as situações, né? Tinha muito diálogo antes do... Não, a gente está finalizando por aqui. Mas a vida é isso, né? E aquilo que eu levo para a minha vida, eu acho, eu até já compartilhei com você, é que as minhas crenças, eu acredito na educação e acredito nos movimentos de rotação e translação. Né? Todo dia a Terra gira em torno de si mesma. E todos os dias, né, ela passa 365 dias, mas gira em torno do Sol. E as transformações estão aí, nesses movimentos. Na nossa vida também é isso, tem esses movimentos. Então, tem dias bons, dias ruins, mas a gente vai com muita crença na educação, na vida, em Deus que é amor, né? que é puro amor e que vai nos ensinando também a ser assim. E é isso, né? Eu fico feliz que você traz esses traços, né, de transcendência, de humanidade para a sua gestão, né? Que foi uma experiência fantástica, né, para a educação da Paraíba, para a educação no IFPB e para as repercussões disso. Você fala da concretude, né? Você sabe, agora tem lembrança de quantas obras, né,
falando em concreto, quantas obras você deixou pronta no IFPB, você conseguiu concluir? Porque eu lembro quando a gente, em 2014, né, tinha muitas obras inacabadas, paradas, e você recorda quais foram? Poderia citar? Olha, Kate, ao final da gestão nós publicamos um livro sintetizando as principais realizações. No campo de obras, o que mais nos preocupava era exatamente poder entregar. Nós destacamos quase 80 obras, perto de 200 milhões, os campi, as unidades, né, 7 campi nós pudemos entregar nas diversas regiões do estado, né, e lembrando que nós vivemos um momento de retração econômica, pegamos 3 governos que enfrentaram crises políticas e econômicas, conjunturas muito difíceis, final do governo Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro. Além da pandemia, né, Nicolas? Além da pandemia, quer dizer, foi uma coisa muito difícil. E eu me lembro com muita alegria que quando nós conseguimos superar essas dificuldades, entregar as obras que muita gente não acreditava, alguém chegou a dizer sabiamente, olha, parece que quanto mais crise tem, mais o IF cresce. Né? Nós pudemos estabelecer um diálogo indistintamente com as várias correntes políticas, quebramos um paradigma, porque o IF não tinha a tradição de buscar o parlamento, e eu percebi que ou eu buscava esse parlamento, um diálogo com os parlamentares para captar recursos, ou simplesmente o IF ele sucumbiria, ele não sobreviveria diante de tamanhas dificuldades, né? E aí nós conseguimos tocar adiante. Agora mesmo eu tenho a satisfação de dizer que nós temos 7 ginásios poliesportivos em construção que remanescem do nosso período, né? Que estão em Santa Rita, Itabaiana, Esperança, Catoré do Rocha, Santa Luzia, aliás, Princesa Isabel, Picuí, né? 2 restaurantes em Cabedelo, em Guarabira, a obra muito emblemática, a obra da reitoria, nós deixamos recursos aportados, tudo muito, muito bem encaminhado. O IFPB hoje, do ponto de vista da infraestrutura, está bastante bem situado, né? Eu acho que um ponto central que eu acho que sintetiza bem assim, a gestão é o diálogo, sabe? O respeito à multiplicidade, à diversidade de pensamento, tanto no plano do Congresso quanto internamente. Eu acho que é fundamental. Se a gestão não tiver isso e não executar, como nós fizemos na reitoria itinerante, por exemplo, né? Buscar a transparência, o diálogo, o entendimento, eu acho que fica difícil para a gestão, se ela não tiver esse cuidado. A reitoria itinerante é um dos marcos, né, na sua gestão, né? E falando em marco, qual seria outro que você citaria na sua gestão como reitor do IFPB? E assim, você pode também historicizar alguma coisa de Campina Grande, já que você, né, é super querido no campo de Campina Grande. Há um reconhecimento do campo de Campina Grande, desse seu papel, dessa sua importância, de implementação mesmo daquele campus, ainda no centro, na casa do colegial, ali na Praça da Bandeira, quando estava iniciando. Então, assim, fica à vontade se você quiser falar um pouquinho desses marcos, né, seus, tanto em Campina Grande como na reitoria. Eu acredito, Kate, que sempre movido e estimulado por aquele binômio, pragmatismo e transcendência, sempre, porque ali era o fio condutor, era o catalisador do processo, mas dentro dessa linha, o dialogismo, o processo da democratização. No início da nossa conversa você fez alusão à estatuinte, a reformulação estatutária espelhou bem o que seria a gestão durante quase uma década, né? Eu estava com muito orgulho, e não poderia ser diferente, com o meu crachá de servidor público, levantando o crachá e votando igual a todo mundo. Então foi feita uma reformulação estatutária verdadeiramente democrática.
Nós temos hoje uma composição do Conselho Superior, que é a instância máxima deliberativa, que é a mais democrática e, olhe, em primeiro lugar, o segundo bem distante. Eu digo isso respeitosamente em relação aos demais campos. Hoje nós temos 45 membros do Conselho Superior, não tem um só indicado pelo reitor. Não tem um só. Até os 2 membros do Colégio de Dirigentes, no caso, do representante dos diretores e dos pró-reitores, eles são escolhidos pelos seus pares. Então, você tem ali um processo arrojado em que a gente acreditou que a comunidade tinha que ser dona do seu destino. É aquela lógica central em que a democracia, Kate, não pode ser um mote discursivo de retórica vã. Porque tem gente que adora dizer que é democrata, né? Tem gente que gosta muito, tem outros que se intitulam que são, que contestam a ditadura, mas no governo Bolsonaro essas pessoas se esconderam, né? A gente sabe muita coisa que aconteceu, né? Então você precisa ter o fato da gente ter sido sempre defensor do diálogo, do respeito às pessoas, mas nunca nos intimidou de tomar posições firmes, inclusive com o governo anterior, quando nós nos posicionamos politicamente, quando nós enfrentamos algumas situações de dificuldade. Ou seja, sempre dentro da lógica de que você precisa ser crível, você precisa ser creditável, confiável. As pessoas precisam olhar para você e dizer, não, o que ele diz se sustenta nas práticas, tem concretude nos atos, né? E isso faz de você respeitado. Então, acredito que a liderança precisa caminhar dentro dessa linha, mas sempre tendo a humildade de dizer, eu levo minhas topadas, eu sou humano, eu cometo meus erros, me perdoem, a gente está aqui tentando acertar, tentando fazer o melhor possível. Vamos recalcular as rotas, né? Então, eu acho que você sempre trabalhou com isso. E ainda em relação a essa pergunta, Nicásio, eu acho que a Estatuinte, sabe, teve muita obra que são marcantes, muitas obras. A gente teve um crescimento na inovação, né? Eu acho que a mudança no nosso site, a construção do SWAP, né? É conduzida pelo professor Pablo, que era admirável. Mas eu acho que a Estatuinte foi um grande marco, sabe? E a gente precisa não perder de vista o Estatuto, né? E a gente tem que começar a lutar pelo cumprimento. E eu fico feliz porque a gente tem questões ali no Estatuto que são muito importantes, como a paridade de gênero, né? A porcentagem, né? Para homens e mulheres, os diversos gêneros, ou seja, está ali o Estatuto, ele preconiza, né, que tem que ter uma equidade, um equilíbrio aí, né, de no mínimo 30%, então a gente tem que lutar por isso. Né? Eu acho que às vezes a gente está ali, o Estatuto está uma letra morta, esquecida no site, a gente tem que lutar por isso. Lutar também, né, para as transformações nas gestões, ou seja, que esses espaços eles possam ser ocupados pelas múltiplas pessoas. Então, uma pessoa que é indicada, o Estatuto preconiza, não pode passar mais de 8 anos no cargo, né? Então, a gente já se passaram os 8 anos, né, do Estatuto, tinha uma compensação de mais um ano, ou seja, os 9 anos se passaram, né? Então tem que começar a luta, porque tem muita liderança jovem, muitos gestores jovens, muita gente dentro da instituição com capacidade de ocupar cargos, e a gente precisa, né? Esse rodízio ele tem que acontecer. Então eu acho que o Estatuto ele traz, sabe, essas duas referências, tanto da equidade, né, nesses espaços de ponderação na ocupação de cargo pelo gênero, como também, né, essa necessidade, né, de alternância. Porque o poder ele precisa alternar de alguma forma, né? Então, é isso. Eu acho que o Estatuto deixa um legado que não é nem para a nossa geração, né? Eu acho que você está de parabéns. E lutou, como você disse lá, com o seu cartãozinho como servidor qualquer, lutou por essas pautas, né? Tanto essas pautas de gênero como essas pautas de alternância, porque acredita nisso, então eu fico feliz.
né? Mas eu queria que você fizesse uma avaliação hoje, né, mais ou menos, de como você vê a instituição hoje, ou como você vê os processos educativos hoje, ou dentro dessa avaliação se existem erros pontuais que você gostaria de dizer que queria ter feito diferente. Eu deixo esse espaço para essa autoavaliação, né, do gestor, como você disse, que leva topada também, mas que vai lá, sabe que às vezes tem que colocar metiolate, que nem existe mais, mas que doía só, mas que a cicatriz, mas que o metiolate deixava ir cicatrizando, né? E depois estava lá com o dedo bom para levar outras. Vamos lá. Kate, eu vejo que o Instituto, nosso Instituto, ele passou por um momento de muito fecundo de crescimento. Nos últimos 8 anos, nós fizemos uma travessia importante em governos difíceis, muito difíceis, né? Como eu citei anteriormente. Mas o IF conseguiu se estabelecer, né? Conseguiu apresentar indicadores importantes, né? Nas diversas áreas, ensino, pesquisa, extensão, inovação, né? Hoje se fala em inovação, quando nós assumimos havia, por exemplo, um NIT, que era um núcleo de inovação tecnológica muito acanhado, muito tímido. Nós fortalecemos a estrutura, criamos uma diretoria, o Polo Embrapi foi criado no nosso reitorado, depois o Polo de Inovação. Ou seja, a instituição deu um salto qualitativo importante, não apenas quantitativo. Hoje o IF está situado em todo o território do estado da Paraíba, em todas as regiões. Houve avanços significativos do ponto de vista material e do ponto de vista imaterial, aquela linha do pragmatismo e da transcendência. Agora eu vejo com preocupação o momento em que o IF está vivendo hoje, né? Nós contribuímos para a eleição da atual reitora, que foi eleita sob o postulado de aumentar, robustecer as conquistas, mas, lamentavelmente, o que nós assistimos é, no mínimo, uma letargia muito grande em algumas ações e, em outras, eu diria, um retrocesso, né? Por exemplo, a área da democracia, da transparência e do diálogo. Eu acredito que o IFPB está passando por um retrocesso muito grande, né? A reitoria itinerante, por exemplo, é um canal que não tem funcionado. Houve uma promessa da reitora na sua plataforma de campanha de que criaria a reitoria itinerante na reitoria, né? Isso não está acontecendo. A reitoria itinerante hoje é um faz de conta. É um faz de conta. Hoje esse programa foi completamente desfigurado. Era uma plataforma de planejamento e de diagnose das situações dos campi. Hoje você não tem um calendário definido, você não tem uma preparação orgânica. O processo dialógico ele está comprometido. Nós não temos uma sintonia de transparência que deve ser feita. Aliás, é um dos cernes da gestão. Então, transparência hoje está comprometida, o diálogo está comprometido, e no outro plano você vê muita lentidão em alguns procedimentos. O IF hoje você tem, e olha que a mudança de governo é muito grande. Essa gestão já pegou uma recomposição orçamentária com o governo Lula, já recebeu 150 códigos de vaga, quer dizer, é outra realidade hoje. Mas, então, nós deveríamos estar numa outra realidade. Nós já entramos no segundo ano de gestão, estamos nos aproximando da metade da gestão, que acontecerá no próximo ano, e a instituição caminha a passos lentos, como eu disse, letárgicos, né? E, em outro aspecto também, a falta de transparência que faz com que a gestora central se distancie e acabe implementando uma gestão do medo. Do medo. Quando eu constato hoje que nós tivemos a perda de alguns gestores importantes, como o professor Marcelo Garcia, que foi destituído do cargo por motivações políticas.
Isso representa um retrocesso muito grande. Isso é absolutamente medonho. E nós percebemos hoje um colégio de dirigentes que parece estar um pouco amedrontado, né? Amedrontado diante de algumas posturas que a gestora vem demonstrando de arbitrariedades, de imposição da sua vontade. Eu acredito que isso representa um refluxo no que a gente havia conquistado. O gestor ele precisa exaurir todas as condições do diálogo, da escuta. Não dá para um gestor, num diálogo, em uma reunião, tentar calar a voz das pessoas. Não dá para um gestor se recusar a dialogar. Não dá para que um gestor se recuse a fornecer dados sobre a instituição e faça isso por ordem judicial. E tem que ser uma coisa voluntária, absolutamente voluntária, dever do gestor criar mecanismos de publicização das informações públicas. Hoje o IFPB ele retém informações e não as publiciza. Nós temos, inclusive, uma lei de acesso à informação que garante ao cidadão o acesso ao que é público. Então, eu entendo que precisamos ficar absolutamente vigilantes, né? Reconheço hoje o meu equívoco de ter apoiado a atual ocupante da Casa Rosada, do edifício Coriolano de Medeiros. Reconheço porque sou humano. Eu sou humano. Fiz esse apoio, havia outras opções. Hoje reconheço. Talvez, se eu fosse voltar no tempo, entendendo o contexto de cada momento, Kate, eu faria, naquele momento, eu fiz a coisa certa. Apoiei uma pessoa que se comportava como uma pessoa leal, uma pessoa correta, né? Uma pessoa que comungava com os mesmos ideais conceptivos de gestão, mas, lamentavelmente, essa pessoa, ao assumir o cargo, revelou uma face absolutamente assustadora, uma face que repele a democracia, que é intolerável com o diálogo, que retém informações, que desfigura todo um projeto de administração. Essa gestora atual foi eleita se comprometendo a aprofundar as conquistas do IFPB, ampliá-las. O seu mote de campanha era por um IFPB cada vez melhor. Hoje, infelizmente, esse mote ele está numa semântica inversa. O IF está depauperando as suas conquistas. Temos uma gestão que está promovendo retrocessos, lento em muitas ações e trazendo, do ponto de vista político-institucional, uma queda qualitativa muito grande, e isso é muito preocupante. Nicásio, uma coisa que você falou aí da sua avaliação, né, que é importante destacar, é que a sociedade paraibana, inclusive, ela está clamando, né, por concursos públicos, né? A gente tem aí, está num governo que também prometeu, né, os concursos. A gente vai ter o concurso unificado, já tem concurso dos grandes órgãos, e está todo mundo aí na expectativa do concurso do IFPB, né, mas até agora não se fala, né, no concurso, que é outro retrocesso se a gente não demandar essas vagas para concurso público, né? Nós temos aí os filhos de tantas pessoas, né, que, assim como seus pais, né, colocaram seus bens em penhora para que os filhos estudassem, né? Estão aí com suas graduações, com seus mestrados, com seu doutorado, esperando esse concurso, que a gente espera, né, que a reitoria ela se sensibilize, né, e abra esses concursos. A sua avaliação geral, né, de fato, nos entristece, né, perceber
toda essa situação, esse contexto situacional político do IFPB, em relação à reitoria itinerante, que foi um grande avanço que nós tínhamos no IFPB. De fato, a gente não consegue mais ter acesso no site de um calendário, de coisas nesse sentido, entre outras coisas, sabe, que eu não me vejo em situação de comentar ou de falar, né? Eu acho que é importante deixar claro de que o seu legado, Nicásio, ele não se apaga tão fácil, né? Por mais que queiram, por mais que tentem, mas o seu legado é muito forte, né? É muito forte, até porque não é um legado só com palavras, né? A Bíblia também diz que a fé sem ações ela é morta, né? Então, você demonstra a sua fé na educação, na vida, em Deus, nos processos democráticos, com as suas obras, né? Não adianta. Interessante que as mesmas pessoas, né, que dizem acreditar na democracia e usam discursos falaciosos sobre a democracia são os mesmos também que abrem a boca para falar de Deus, da religião e também demonstram coisas diferentes, né? Então, a nossa fé na vida, em Deus, na educação, elas serão acompanhadas das nossas obras. Eu acho que aí você tem um legado, um testemunho, sabe, muito grande, que não precisa você estar falando simplesmente, né? Esse legado, ele está aí posto, né? É uma herança para a sociedade paraibana, é uma herança para o IFPB, né? Então, essa semana eu vi um recorte de uma fala de Flávio Dino, e ele dizia que ele chamava uma passagem bíblica que era uma passagem de Moisés, em que Israel estava lutando, e na luta, quando Moisés levantava os braços, Israel vencia. Quando ele baixava, Israel começava a perder. E chegou um tempo que ele começou a cansar muito. E aí foi preciso que os ministros lá segurassem as mãos dele, né? Isso Flávio Dino estava dizendo para dizer a Lula que ele seria aquele ministro que seguraria os braços dele. Mas eu faço uma leitura desse evento bíblico para dizer que só consegue ficar com as mãos levantadas quem age no coletivo, quem entende que o lugar que ocupa não é um lugar individual, quem entende que precisa de pessoas segurando os seus braços, né? Então, Moisés entendeu isso. Eu acho, Nicásio, que você tem um legado, teve muita gente que segurou nos seus braços, que continuarão segurando, né? Saiba disso, porque você tem um testemunho vivo, importante, e que parabéns por isso, né? Vamos confiar nos movimentos de rotação aí da Terra e no movimento de translação, que a vida é uma eterna mudança. Isso parece clichê, mas é isso. Eu acho que você já tem um legado muito grande a se orgulhar, sabe? E isso ninguém tira, ninguém apaga, ninguém toma, né? Tá lá em cada uma dessas obras. Eu estava olhando, eu estava ministrando aula e fui na frente do campus avançado Cabedelo Centro, e lá tinha uma plaquinha simples que eu fiz quando eu ainda era diretora, e lá tinha Dilma Rousseff, lá tinha Leto Viana, lá tinha, lá estava escrito Nicásio Lopes, Keitiana de Souza Silva, Marcelo Garcia e Andresa Paiva. E aquela plaquinha tá lá. Podem até tirar, podem até mandar tirar, sabe? Mas a gente, todos nós, escrevemos uma história ali para Cabedelo, escrevemos uma história para Paraíba, escrevemos uma história para o IFPB. E se ninguém viesse a reconhecer, que eu acho muito difícil, né? A gente estava cumprindo o nosso legado, o nosso ID, de devolver, de agradecer à sociedade tudo que essa sociedade fez por nós. Então, para mim, isso já é muito importante. A gente está perto de terminar, mas eu queria
ping-pong rapidinho com o Nicásio, né? Para a gente finalizar essa nossa conversa que eu disse a você. Nós dois conversando 1 hora seria pouco, mas, Nicásio, um filme que você recomendaria? Um curta, Ilha das Flores. Esse curta me tocou muito, porque o nome sugere algo poético, leve, e quando você assiste, ele é impactante. Você deve conhecer, né? Sim. Ele choca. O nome, ele é sugestivo, ele é até lúdico, poético, mas quando você assiste... Então, aí a aparência e a essência se chocam. Ainda bem que não é aquele do menino de Charlie Chaplin que você dedicava a mim. Um poema que te inspira. Eu gosto... Tem tantos, Kate, mas eu vou lhe dizer, tem um poema de Mário de Andrade chamado O Valioso Tempo dos Maduros. Eu vou pedir a sua permissão para ler rapidamente, que ele, eu acho, conta muito do que a gente pensa da vida poeticamente. Ele diz assim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdo, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, que não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Que lindo, Nicásio. Mário de Andrade, é uma coisa fabulosa você tentar entender algo tão enigmático como que não era para ser como a vida, que era para ser mais simples, mas o poeta consegue traduzir, né, um pouco. Eu ia dar continuidade, mas o nosso tempo já acabou e eu acho que finalizar com Mário de Andrade já atende a todas as nossas expectativas. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, rapidamente. Não, só agradecer, Kate, agradecer muito a você, o generoso espaço, agradecer a vocês que nos escutaram, que nos viram, alguns, né, e dizer que é da nossa alegria e satisfação, né? Vamos juntos. Viva o IFPB! Viva o IFPB e viva o Conversas Paralelas. Se você quiser, nos segue no Instagram, no YouTube e também nas plataformas de áudio, né, como o Spotify. Então, interage conosco, nós estamos aqui para isso. Estamos começando um projeto, que ele é um projeto lindo, porque ele tem como alvo a promoção da educação e o diálogo constante com os educadores e os que pensam na educação como uma crença
de luz para o mundo. Obrigada a todos e a todas.